Giovanni, prazer em tê-lo aqui novamente, né? Um espaço importante, né? Conversando sobre contabilidade. E as pessoas perguntam o seguinte: as entidades sem fins lucrativos, elas pagam impostos? Silvio Lopes. Imposto de renda, por exemplo. Silvio Lopes, primeiramente, uma satisfação em estar participando do seu programa novamente. Este é um tema, eu trouxe esse tema que eu julgo ser bem importante para os telespectadores, especialmente aqueles que são sócios ou dirigentes de entidades sem fins lucrativos, associações de bairro, clubes esportivos, essas entidades do gênero. Muito bem, a questão que nós trazemos refere-se à tributação do imposto de renda dessas entidades. Em regra, essas entidades elas são isentas do imposto de renda. Todavia, alguns procedimentos precisam ser observados por essas entidades para que elas, eventualmente, não venham a perder a isenção do imposto de renda. Então, sobre as operações da entidade, quais são as operações? As receitas das entidades e as despesas das entidades, o superávit dessas entidades, a isenção do imposto de renda. Todavia, a legislação estabelece que sobre uma parcela, uma eventual parcela dessa renda, há tributação. Vamos trazer um exemplo. A entidade apresenta superávit, ela apresenta disponibilidades Em tese, lucros? Não caracteriza a natureza jurídica da entidade, mas do ponto de vista econômico é um lucro, né? Vamos imaginar que há uma sobra financeira. Uma sobra financeira. E a entidade faz uma aplicação financeira. A renda derivada dessa aplicação financeira sofre tributação do imposto de renda. O banco, a instituição financeira, vai reter na fonte o IR. E essa tributação ela é definitiva para as entidades isentas. E é o justo oferecimento dessa tributação, justo sob o aspecto legal. Claro. Porque a lei prevê que sobre esse tipo de renda há incidência do imposto de renda. Mas sobre os outros resultados, existe, então, o Instituto da Isenção. É o que estabelece, senhores, a Lei Federal número 9.532, mais especialmente o artigo 5º. O que diz lá no artigo 5º? Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico, e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Então, esse artigo 15 da Lei 9.532 estabelece a isenção sobre as rendas e os resultados das instituições sem fins lucrativos. Muito bem. Quais são os requisitos? O primeiro requisito que eu trouxe, que consta da lei, é manter a escrituração completa das receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. Então, senhores, a entidade sem fins lucrativos, para gozar da isenção, precisa ter um efetivo controle patrimonial. O que isso significa? Significa que essas entidades devem manter contabilidade regular. Então, os dirigentes, os diretores e os associados dessas entidades sem fins lucrativos, muito importante se aterem à questão acerca da contabilidade regular dessa entidade. E eu trouxe aqui, senhores, um material da Receita Federal, na qual a Receita Federal esclarece o que significa o teor da legislação que trata sobre a questão da escrituração completa das receitas e despesas. É que a lei, ela não estabelece claramente que as entidades sem fins lucrativos precisam ter contabilidade. Porque não está escrito aqui manter contabilidade regular. Está escrito manter escrituração completa das receitas e despesas em livros revestidos das formalidades, papapá. Então, a Receita Federal, através de uma solução de consulta, o número da solução de consulta é a 144, do dia 2 de junho de 2014, esclareceu essa situação. O que disse a Receita Federal? A Receita Federal disse
que os termos da legislação que trata da isenção, no tocante ao controle das receitas e despesas, em verdade se referem à contabilidade, não é? Então, a associação, a entidade sem fins lucrativos, contrata um escritório de contabilidade, um contador interno, enfim, para manter a escrituração regular. Fazer a escrita fiscal por ela própria basta? Não necessariamente. O contador precisa fazer a contabilidade regular, de acordo com os padrões e as condutas necessárias para que a contabilidade esteja correta, e tem que formalizar a entrega para a Receita Federal da escrituração contábil digital. Isso está escrito na instrução normativa que trata da ECD. E eu trouxe aqui a instrução normativa, então, que trata da ECD, Escrituração Contábil Digital. Está na instrução normativa 1744. O que diz lá o artigo 3º? Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive as entidades imunes e isentas. Então, a entidade imune e isenta, o contador da entidade imune e isenta, ela tem que manter a contabilidade regular das suas atividades e precisa transmitir para a Receita Federal a contabilidade digital. É o que estabelece a instrução normativa 1774. No entanto, tem uma ressalva. Qual é a ressalva? A ressalva é para as entidades pequenas que efetivamente oferem pouca renda. O que diz o inciso 5º do parágrafo 1º? A obrigação que se refere o caput não se aplica às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram no ano calendário receitas cuja soma seja inferior a 1.200.000, né, no ano. Então, essas entidades que as receitas forem inferior a 1.200.000 no ano, não precisa transmitir a ECD, mas precisa manter a contabilidade regular. E precisa, então, nesse caso, pode entregar a ECD, o que eu julgo ser mais prático. Se não quiser entregar a ECD a essas entidades menores, tem que imprimir o livro diário, encadernar o livro diário, o diretor, o presidente da entidade tem que assinar juntamente com o contador e tem que levar esse livro diário à autenticação no cartório onde está registrada a entidade. Perfeito. É isso que determina aquela solução de consulta da Receita Federal que eu havia feito a referência. A solução de consulta 144, na qual os telespectadores podem acessar no Google e está aberta lá a consulta desse ato normativo da Receita Federal. Tá certo. Então, senhores, no tocante ao aspecto contábil, né, esse é o tema que nos traz maior importância, que o primeiro passo para uma entidade isenta não correr o risco de perder a isenção é manter contabilidade regular das suas atividades. E eficiente. Giovanni, um grande abraço. Obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que muitos espectadores estão nessa situação aí e puderam se esclarecer, mais esclarecimentos com o próprio Giovanni. Até então, semana que vem, novo espaço conversando sobre contabilidade. Um abraço. Obrigado.